Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo e nós vamos continuar. Nós vamos fazer mais um vídeo de pedagogia, história da educação. Nós viemos fazendo alguns vídeos, já estamos no 4º vídeo. Se você não viu os outros vídeos, fica a dica de você assistir, porque os vídeos são fundamentais. A história da educação ela é progressiva, então a gente vai pegando momentos históricos e vai entendendo como é que se pensou a educação de formas diferentes em diferentes momentos da história. E o contexto vai mostrar o porquê dessa preferência de modelo de educação, tá certo? Então o legal é que vai dar para o profissional uma ideia ampla sobre formas e modelos de educação, tá certo? Então fica para você a dica de voltar desde o primeiro vídeo. Agora a gente vai entrar num momento muito importante, que é a educação na Idade Média. Eu acredito ser um momento de transição da educação muito interessante, tá? Então fica para vocês também essa dica, porque a Idade Média tem um conteúdo muito bom, tanto é que não vai ser só um vídeo, tá? Então vamos lá. Eu estou seguindo algumas apostilas que eu tenho de pedagogia aqui, beleza? E a ideia dessas apostilas é o foco em história da educação, que eu acho fundamental, tá certo? E na história da educação vem apresentando as teorias, as principais teorias da educação ao longo da história, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa viagem aqui, tá certo? Bom, recados, deixa eu ver se eu tenho recados. Não, por enquanto só assiste o vídeo, os recados vai ser no final. Vamos lá, Idade Média, tá certo? É o seguinte, a educação na Idade Média, ela vai tratar da formação, da educação da fé do homem, tá certo? Essa Idade Média, ela é um período que começa depois da queda do Império Romano e ela vai acabar lá quase para 1500, tá certo? Então ela dura 1000 anos, essa Idade Média, certo? E esses 1000 anos é o período que nós vamos focar para falar o que foi a educação nesses 1000 anos, quais foram as principais ideias e formas de educação, certo? É desse período que nós estamos falando. Bom, vamos lá então. O que acontece é o seguinte, né? Essa nova forma de educação, ela vai acontecer, vai ser oportuno, porque vai acontecer a queda do Império Romano. Existe um império que é o Império Romano, o Império de Roma, ele vai cair, certo? E vai se estabelecer uma nova forma de administração, uma nova forma social, política, econômica, que é uma forma que vai ser conhecida como Idade Média. Para quem não conhece muita história ou não lembra direito, o que acontece é o seguinte: os reinos chamados bárbaros, né? Que são os godos, ostrogodos, os germanos, vários povos em volta ali na Europa, Ásia, vão tomar o Império Romano de assalto, né? E vão estabelecer uma nova forma, certo? Então o Império Romano vai se degradar ele não vai sumir, vai ter lugares onde o Império Romano ainda tem as suas bases e tudo mais. Mas a grande parte da parte forte, firme, de tomada de poder e regência de poder do Império Romano vai perder essa força. Então o Império Romano não vai mandar mais em nada. E vai se estabelecer uma nova forma. Essa nova forma vai abrir as portas para um novo período histórico, que vai ser o período histórico chamado como Idade Média. Beleza? Estou fazendo um resumo aqui. Quando que esse período vai acabar? Ele vai começar a ter uma decadência lá em 1400 e 1500, praticamente morre, tá certo? Então é isso. O que vai acontecer é o seguinte: nesse período da Idade Média, que começa aqui, depois que cai o Império Romano, você vai ter uma nova forma de educação. Essa nova forma de educação vai ser sobre o domínio da igreja agora, certo? Você que viu o vídeo do Império Romano e da Grécia, você vai ver agora que tem uma diferença bem escabrosa, né? Agora, a fé está sobre o domínio da igreja, a política sobre o domínio da igreja e a educação também está sobre o domínio da igreja, tá certo? Bom, vamos lá, coçadinha no olho aqui. Beleza. O que vai acontecer? A gente vai ter aí, eu vou te dar uns números mais ou menos exatos. Existe debate sobre esses números, mas isso não importa agora. Que esse período, né, esses 1000 anos da Idade Média, vai ser mais ou menos aí de 476 a 1453, certo? Então vai ser uma média de 1000 anos esse período, tá certo? Que é conhecido como Idade das Trevas por época medieval, Idade Média, tem vários conomes aí, né? Bom, então isso aí é o seguinte: esse período na educação tem bases formadas da seguinte questão: privilegiar a formação religiosa e a formação da razão mais para frente, tá? Mas primeiro uma formação religiosa, que era a estrutura da base social naquele momento. Por quê? Porque era sobre o domínio
da igreja, que era envolvida na onde? Na educação, na política, na economia. Em todas essas áreas, a igreja tinha o seu dedo, se não tinha o dedo, tinha a mão toda, certo? Bom, vamos lá. O que acontece é o seguinte, nós temos um sistema de início, é interessante a gente entender um pouquinho o que era esse momento, né? Para a gente entender o porquê que a educação era daquela forma. Então nós temos aí um sistema que é o seguinte, é um sistema quase totalmente de agricultura e artesanal, né? Então você tem um sistema aí que tem uma agricultura como sistema econômico, né? Como desenvolvimento econômico e um sistema artesanal. O que vai acontecer é o seguinte, esse sistema econômico artesanal, eles vão dar a sombra do que é a Idade Média, né? Do que é. Então você está falando de um momento onde a igreja, ela cerceava muitos direitos. Nós estamos falando de uma época onde a escravidão, a servidão era muito grande. E se era muito grande, então havia uma restrição muito grande no acesso à informação, tá certo? Tinha uma elite dominante, que era a nobreza e o clero, tá certo? A nobreza dos nobres e o clero, poder da igreja, e eles dominavam aquilo com mãos de ferro, tá certo? Então, a disseminação da informação, a liberdade para divisão do poder, da democracia e tudo mais, praticamente não existia, certo? Então, esse é uma parte do sistema, tá certo? Outro ponto é o seguinte, que a gente tem que entender um pouquinho mais como é que funcionava essa sociedade, né? Como eu disse, ela tem uma função muito interessante na educação e na disposição de poderes, que era um sistema vertical, né? O que é um sistema vertical? Tem uma hierarquia por ordem. Então tem a mais ralé e tem quem manda. E tem o rei, o clero, a nobreza, piriri, até chegar no povão, tá certo? Esse era o sistema. Essa sociedade medieval também era uma sociedade, como eu disse, muito agrária. Então era uma sociedade diferente do Império Romano, diferente da Grécia. Era uma sociedade que aparentava ter retrocedido. Por isso que o pessoal chama de Idade das Trevas, porque ela não continuou a evolução que o Império Romano continuou. O Império Romano tomou a Grécia e continuou a evoluir. Aquela filosofia que a Grécia tinha, ele focou em uma questão mais militar e tal, mais política, mas ele continuou evoluindo. Chegou na Idade Média, deu uma travada nisso. Teve as suas continuidades, mas teve uma travada. O desenvolvimento da Idade Média foi por outro caminho. Não é que ela não desenvolveu, é que ela foi por outro caminho. Muitas pontuações que estavam no Império Romano foram travadas, né? Então, quer dizer, esse modelo da Idade Média te dá esse panorama de sociedade, tá certo? Uma sociedade agrária, uma sociedade onde tem muitos servos, muitos escravos, tá? Uma sociedade onde tinha um poder dividido entre a nobreza e o clero, que estava cada vez mais o poder do clero crescendo, até que o clero começa a se envolver diretamente nas guerras e na tomada de poder militar e de regiões também, tá certo? Então, quer dizer, você vê a igreja crescendo proporcionalmente. Isso faz com que ela tenha o monopólio da educação. A educação é um processo transmitido pela igreja e coordenado pela igreja. Isso significa que tem uma forma de educação pessoal escolhida e defendida pela igreja, tá certo? Então você já tem aí a primeira forma da ideia de educação da Idade Média e de quem era esse domínio, tá certo? Bom, agora vamos falar sobre um próximo ponto, que é a questão da educação em si, né? Bom, educação, vamos lá. Quem eram as pessoas que tratavam disso? As pessoas eram os monges. Esses monges geralmente eram letrados, eram pessoas que conseguiam ler e escrever. Grande parte da população não sabia. Por que não sabiam? Porque esses povos bárbaros que nós falamos, bárbaros porque os romanos chamavam de bárbaros, tá? Eram outros povos, tipo germânicos e tantos outros que eu não vou listar aqui, que ficavam ao redor ali, na Alemanha, Europa, norte da Europa e tudo mais. Esses povos, eles, como eu falei, tinham uma sociedade agrária, e a Idade Média não foi uma sociedade agrária por acaso. É porque os povos que tomaram o Império Romano, eles tinham essa cultura muito agrária, bem ainda, como eu posso dizer, primitiva. Estou usando essa palavra de uma forma geral, bem primitiva, né? Então eles usavam de forma geral ali, a questão de evolução do mecanismo, de evolução da engenharia, era uma coisa muito mais atrasada do que a do Império Romano, né? Então, quer dizer, você tem ali um sistema onde a população não tem acesso ao ler e escrever e nem tem essa cultura de se utilizar disso.
eles utilizavam muito pouco a escrita, muito mais simbolismos que não a escrita. E os monges, ao contrário, até porque tinha um vínculo cultural com Roma, descendência de Roma e descendência da igreja, eles tinham então entre eles um processo de educação que dava a formação de leitura, estudos de escrita. Então eles eram as pessoas letradas daquela época. Grande maioria dos monges, tá certo? É pelos monges que vão surgir as cópias de livros importantes, principalmente dos filósofos, né? E pensadores, porque eles pegam o material de Roma e repassam, recriam, eles recopiam, copiam e fazem e mais para frente vai acontecer uma distribuição. E vão se utilizar desse material, tá certo? Porque eles eram as pessoas letradas no sistema, tá? E vão ser eles que vão bolar uma doutrina de educação, tá certo? Esse é o primeiro ponto da questão da educação. Para acrescentar isso também, são esses monges que vão fazer as traduções desses materiais para muitas outras línguas. Então você pode ver que fora a plebe, né, fora os escravos e os servos, que eram muitos, você tem uma outra categoria de pessoas que tinham um domínio muito grande de áreas muito grandes, né, do conhecimento. Então, com esse conhecimento, fazia com que eles dominassem a população, inclusive a educação. Porque se você é uma pessoa que domina informação e você fala que educação é isso, as pessoas que não entendem tendem a acreditar e a absorver aquilo. É meio que um poder da retórica, né, misturado com informação. Eu quero deixar aqui para vocês uma dica de um filme. Um filme que vai falar o poder que tem a informação. E ele vai remeter exatamente à Idade Média. Ele vai falar que a Bíblia, né, a crença, o credo, a crença, a religião, ela é uma forma tão forte de dominação, ela determina tanta coisa, ela determina a educação, ela determina a política, a economia, ela pode determinar tanta coisa que ela é importantíssima para um sistema tê-la para o domínio do outro, né? Esse filme que eu vou indicar para vocês é O Livro de Eli, com o Denzel Washington. É o seguinte, ele vai falar exatamente sobre isso, vocês vão assistir, vocês vão perceber o quanto que isso é importante. Por que eu estou indicando esse filme? Para a gente ver que o fato dos monges dominarem a escrita, dominarem uma retórica mais aguçada, deles dominarem todo esse conteúdo, dava uma facilidade para a igreja de domínio e direcionamento de todas as questões políticas, econômicas, ideológicas, né? Ela estava muito envolvida. Ainda mais que a igreja não estava no meio dos romanos, que vinham dos gregos muitas vezes, de pessoas letradas, inteligentes, filósofos, pensadores. Não, eles estavam no meio de uma plebe, de muita gente que não tinham um domínio sobre a questão política do Estado, né, sobre uma série de questões. Então ficava muito mais fácil esse domínio, esse direcionamento, certo? Bom, outra questão da educação é que os servos, né? E aí para você entender melhor o que é os servos, vem aqui no vídeo de história que eu vou deixar linkado aqui, você vai gostar, tá? Que vai falar sobre os servos e os escravos. Os servos, às vezes, tinham uma formação mínima, tá? E esses servos aí, geralmente, a formação mínima, como diz o texto aqui, é geralmente uma focada, direcionada pela poesia, pela música e por história, né? Então, era mais ou menos esse campo que nós temos, essas características da educação vista assim de cima, tá certo? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre um próximo ponto, que é a pedagogia e a religião, tá? Nós falamos sobre a decadência do Império Romano, o que era o Império Romano, nós falamos algumas características da educação, sobre os monges e tal, e agora a gente vai falar sobre a pedagogia e a religião, tá? Esse é o próximo ponto. Vamos lá. É o seguinte, nós vamos ter duas formas de educação, né? De sistema de educação. Esse sistema de educação é o seguinte, são dois dominantes da Idade Média, tá? Um chama a filosofia patrística, certo? Dos padres, né? E a outra é a escolástica, da escola cristã, certo? Vamos falar primeiro da filosofia patrística. Essa filosofia patrística, ela vem na Alta Idade Média. O que é a Alta Idade Média? É o comecinho da Idade Média. Se você olhar numa praia, o mar lá longe é o quê? É o alto mar, né? Então, é o que está lá longe, é primeiro, é o começo lá, na sua visão. Isso aqui também, a Idade Média, qual é a Alta Idade Média? É o começo dela, lá longe, é o comecinho, que está vindo, né? A Baixa Idade Média é quando já está perto de você, certo?
Então, na Alta Idade Média, lá no comecinho, tem fortemente essa filosofia patrística, tá? E aí nós vamos ter, lógico, representantes dessa filosofia. Ela vai durar do século II até o século V. Ela vai dominar com a sua forma de educação. Aí aqui tem algumas características importantes dessa patrística. Vamos ver aqui. Ela foi elaborada pelos padres da igreja, pelos pais da igreja, pelos mentores religiosos da igreja, certo? Então, quer dizer, você já tem uma educação chamada patrística, que ela é elaborada por padres e pelos líderes religiosos. Quer dizer, ela tem um cunho religioso, certo? Próximo ponto. Ela focava e ela tinha como base a formação de homens iluminados. Quem eram esses homens iluminados? Eram homens religiosos, eram bons cristãos, certo? Lógico, se você for ver, isso é muito interessante, porque principalmente os monges, quando começou a surgir os mosteiros, principalmente, e aí também eu falo para você lá no vídeo de história que eu fiz, você vai ver que o mosteiro era uma comunidade quase completa, e ali se vivia uma formação muito integral das informações, certo? Uma formação onde você aprendia muitas coisas. Era como você ter uma escola em tempo integral, e aí você aprende um monte de coisa diferente lá. Então o mosteiro tinha muito disso, tá? Então, quer dizer, esses homens iluminados participavam de uma série de atividades e aprendizados de várias coisas, certo? Isso era um processo de educação da Idade Média, que acontecia no clero, que é o núcleo da igreja, certo? Bom, outra pontuação, essa educação, ela tinha um destino, né? E aqui é bem claro, é para salvação da alma, certo? E para a determinação da vida eterna. Então essa educação, ela tinha um primeiro foco, que era para salvar a sua alma, para te garantir a vida eterna, tá? Então ela era religiosamente direcionada e construída, tá certo? Bom, e quem que foi um dos maiores representantes desse tipo de pensamento, né? Nós temos o Santo Agostinho, você já deve ter conhecido ele. Eu tenho até um livro aqui, eu ia trazer para mostrar, mas enfim, não peguei. O Santo Agostinho, ele é de uma época mais no comecinho da Idade Média, bem no finalzinho do Império Romano. Santo Agostinho, ele vive de 354 depois de Cristo e ele vai vir a falecer em 430 depois de Cristo. Então ele pegou esse momento quase de transição, de queda do Império Romano e de começo da época medieval, da Idade Média, certo? E ele tinha essa ideia patrística de educação, tá? Uma frase do Santo Agostinho aqui para você entender a ideia dele, a gente vai explicar o seguinte: o saber é interno. O saber é uma autoeducação e possibilitada pela iluminação divina. O que ele está falando? Ele está falando que nós já temos uma capacidade de lidar com o mundo, nós já temos conhecimentos. O que nós precisamos é o seguinte: nós precisamos de instrumentos para nos ajudar a colocar esse conhecimento para fora. Esse conhecimento é interno e ele vai se aperfeiçoando conforme você vai tendo estímulos, tá certo? E esse conhecimento, esses estímulos, eles vão aparecer conforme a sua iluminação divina. Então, com o divino, a divindade, a essência da divindade vai fazer com que você exerça determinadas ações de uma forma mais completa, mais tecnicamente completa e tudo mais, porque isso já é uma coisa interna de você. Isso é um pensamento muito platônico, inclusive, tá? Muito próximo do Platão lá, tá? Para você que não viu, vídeo aqui no canal sobre história da pedagogia na Grécia. Vai lá que tá muito bom, é um vídeo longo e muito bom, tá? Bom, então esse daqui é a ideia da filosofia patrística, certo? E os pontos principais. Vamos lá, agora a gente vai falar da escolástica, certo? O próximo ponto das duas, escolástica. Escolástica é o seguinte, em tradução assim rústica, é a escola cristã, né? Escola cristã dos cristãos, dos padres, né? A gente pode colocar o termo como escola de autoridade do Papa, dos padres, né? Bom, essa escola, ela vai vir depois. A patrística, ela é no começo. A escolástica é no final, tá? A escolástica, ela vai ter um período aí de ascensão, ela vai se desenvolver e ela vai aparecer durante um período do século 9 depois de Cristo, tá? 900 anos depois de Cristo e vai até o século 14, tá bom? Então ela tem aí quase 500 anos, né, de transição. Bom, um ponto interessante aqui, né, que essa escolástica, ela era a mais alta
forma de expressão da filosofia cristã. Quer dizer, nós temos o começo da patrística e essa filosofia vai evoluindo até que ela chega na escolástica. A escolástica é o top dessa ideia cristã, principalmente de educação, tá certo? Ela é o top. E aí a gente vai falar então sobre o método da escolástica, né? O método é a forma em que eles priorizavam para construir a educação. E aqui tem uns pontos, como priorizar a leitura, os comentários, a questão dos comentários, os comentários principalmente bíblicos, tá? Eles tinham o método de trabalhar muitas questões, perguntas e respostas, e discussão sobre a Bíblia. Então, na verdade, todos esses pontos estão baseados num estudo bíblico mais profundo, num estudo bíblico mais completo, tá certo? Então, essa é uma das características da escolástica, o tamanho do resumo para fazer o vídeo, certo? Bom, e quem foi o cara que foi o top, que foi o mais conhecido, né, da escolástica? O mentor, né, um dos principais pensadores dessa época foi o São Tomás de Aquino, tá? O São Tomás de Aquino também vai vir nessa época, entre 1225 e 1274, tá certo? Quer dizer, ele vai vir já chegando no finalzinho da Idade Média. A Idade Média vai acabar em 1400 e pouco, ele vai chegar quase no finalzinho da Idade Média, tá certo? Bom, vamos entender como é que pensa o São Tomás de Aquino, como é que ele pensa a educação, né? E aí tem uma frasezinha que vai explicar que é o seguinte: tornar realidade aquilo que é potencial, o educando com o auxílio do mestre. Ó, isso aqui você vai ver que é parecido com São Tomás de Aquino e com Platão, certo? Bom, com o auxílio do mestre, utiliza suas potencialidades. Vamos ler de novo aqui porque eu cortei, tá? Vamos lá. Torna realidade aquilo que é potencial. E educando com o auxílio, e vai ser educado, né? E educa também, com o auxílio de um mestre, certo? Utilizando assim as suas potencialidades. O que ele quer dizer aqui, para você que não entendeu, é o seguinte, né? A educação é tornar real aquilo que já é uma potência nele. É quase a mesma coisa do outro pensador que nós lemos aqui. Cadê? Já esqueci o nome dele. Caraca. Do Agostinho, Santo Agostinho. É muito assim, o que tem de interno a gente colocar para fora e fazer com que isso seja funcional, né? Então ele fala, aqui nós temos uma potência e essa potência vai ser exteriorizada com o auxílio de um mestre. O mestre vai direcionando para que nós possamos evoluir e dominar as técnicas, tá certo? E é o seguinte, esse domínio, esse estudo e essa dinâmica vai potencializar essas atividades que nós temos, que nós conhecemos e que nós sabemos, tá certo? Coisas internas. Então essa questão da educação ser de dentro para fora era uma forma de pensamento bem antiga. Você vê que o Platão já tinha essa ideia, né? O Aristóteles tinha, mas não era tão assim, mas o Platão tinha muito disso de ideia externa para fora, né? E a gente vai ver que vai existir uma questão de educação. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? De uma educação que seria a educação própria, né? A melhor tipo de educação. Me foge a palavra que eu quero usar agora aqui, mas que é a paideia, tá? Que está escrito na própria palavra paideia, o que seria essa educação. Mas nós vamos falar sobre a paideia num próximo vídeo, tá certo? Bom, então nós chegamos em São Tomás de Aquino, que vai fechar esse vídeo nosso. O que nós falamos nesse vídeo aí, tá certo? Nós falamos sobre a situação de Roma, transição para a Idade Média, quem foram os principais pensadores e as formas de educação, tá certo? Agora é isso aí, nós vamos para o próximo vídeo, porque o roteiro já está pronto, agora é só gravar, certo? Fica com a gente aí, porque é o seguinte, o próximo vídeo nós vamos falar sobre o Renascimento, tá? Vamos falar com um detalhe um pouquinho maior que vai acontecer no final da Idade Média, tá? Uma transição de choque muito grande, certo? Bom, obrigado por você ter acompanhado até aqui, não esqueça, se você gostou, curte, certo? Compartilha com a galera. É muito importante você compartilhar no teu Facebook, porque alcança bastante gente, dá para o pessoal conhecer o canal, tá? Se você quer saber como é que você faz para estudar o que eu estou falando, para anotar o que eu estou falando, se eu não tenho uma lousa, eu não coloco tópicos, nem slide aqui. Eu não trabalho muito com isso, tá?
Eu quero que você entenda que você tem que escutar o vídeo, pensar na ideia e conseguir fazer o seu resumo e os seus tópicos. De vez em quando até fala, ó, próximo ponto, tal. Então dá para você ter uma ideia. A ideia é você se esforçar para conseguir montar um roteiro. Isso vai fazer com que você pense várias vezes no assunto e você vai então se apropriando do assunto. Se eu deixar tudo prontinho aqui, às vezes você copia e nem lê e nem pensa sobre aquilo. Se você fizer um esforço mental de repensar e ter que escrever um texto, já te ajuda a acumular a revisão dessa informação. Que nem quando eu faço os roteiros. Os roteiros são todos assim, ó. Tá vendo? Ó, pontuado bonitinho, tem os pontos aqui e tal, anotações, certo? Ó, dá pra você fazer a mesma coisa, chegar no mesmo resultado se você escutar o vídeo e ir fazendo pontuações. Certo? Galera, é isso aí. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais.